Agora a gente vai ouvir o senador Alessandro Vieira, que também faz parte da CPI da pandemia como suplente, já esteve aqui conosco também no Visão CNN. A gente agradece mais uma vez aqui a sua participação, senador. Então já vamos começar direto ao ponto, né? Direto ao assunto. A gente teve aí essa entrevista do deputado Luiz Miranda levantando suspeitas de pressão sobre a compra da vacina Covaxin dentro do Ministério da Saúde. O senhor com certeza acompanhou. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa entrevista. Boa tarde. As informações são gravíssimas, né? A CPI já vinha acompanhando a situação partindo de um depoimento que foi prestado por um servidor do Ministério da Saúde, que é irmão desse deputado federal, onde ele relatava as pressões que sofreu no tocante à contratação específica da vacina Covaxin, através da Precisa Medicamentos. E agora a gente tem, através do trabalho do jornalismo e também das declarações do próprio deputado federal, mais dados. Surge uma nova empresa, que é a Madison Biotech, sediada em Singapura, que seria a recebedora desse pagamento antecipado de cerca de 45 milhões de dólares, quer dizer, mais ou menos 220 milhões de reais. Isso tudo totalmente fora da regularidade, totalmente fora do que está previsto no contrato. Esse servidor público concursado se recusa a assinar esse documento e, a partir daí, sofre uma série de pressões. E, como vocês acompanharam e relataram, o deputado federal Luiz Miranda conduz esse servidor, que é irmão dele, ao próprio presidente da República para, com documentos, apresentar todos esses fatos e pedir providências. E nós não temos notícia de nenhuma providência adotada. Então, tudo isso é muito grave e a gente espera ter os depoimentos na sexta-feira do deputado e do seu irmão, que é servidor lá do Ministério da Saúde, e já também a votação de alguns pedidos de quebra que apresentamos hoje, referentes a essa nova empresa que surge na relação comercial. O senhor mencionou, então, que o deputado citou o presidente dizendo que levou pessoalmente a ele, ao presidente Jair Bolsonaro, todas as informações sobre essa pressão pela compra da Covaxin. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse à CNN que o presidente, depois dessas informações, entrou de vez na investigação da CPI. O senhor enxerga dessa maneira também? O senhor vê potencial ali de danos à imagem do Palácio do Planalto depois dessa entrevista de Luiz Miranda? Do ponto de vista político, você certamente terá danos, mas a gente tem que cuidar aqui na CPI de fatos com repercussões jurídicas. Então, eu entendo que é precoce dizer que hoje o presidente da República, enfim, é investigado pela prática de algum crime, acho que é precoce falar isso, mas a gente pode sim falar que nós temos indícios gravíssimos do cometimento de crime no âmbito do Ministério da Saúde, e um indicativo forte de que o presidente teve acesso a todas essas informações e aparentemente não tomou providência. Isso é muito grave, exige apuração e vai ser certamente acompanhado por vocês. A gente tem também pergunta do nosso analista Yuri Pita. Vou chamar aqui para a conversa, Yuri, com você. Obrigado, Carla. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. Uma das alegações que a gente ouviu agora, o próprio senador Marcos Rogério fazer essa alegação de que não teria havido pagamento efetivado por parte do Ministério da Saúde, justamente por esse alerta feito pelo servidor Luiz Ricardo Fernandes Miranda. Pergunta ao senhor, isso muda a gravidade do que está sendo trazido à tona, o fato de ter sido feito ou não o pagamento? E mais, como que essa questão envolvendo a Covaxin, a contratação dessas 20 milhões de doses, se conecta com outro fato que foi trazido à tona hoje também durante a CPI, que é aquela MP 1026, em que não foi colocado o dispositivo que permitiria acelerar a compra de vacinas dos laboratórios Pfizer e Janssen. Pagamento, segundo o Luiz Miranda, que não foi feito porque seu irmão se recusou a assinar, né, Yuri Pita? Foi o que ele disse na entrevista. Exato. É bom lembrar que a contratação da Covaxin foi feita, né? A Covaxin foi contratada em tempo recorde, ultrapassando uma série de restrições legais, administrativas, e o pagamento, segundo o contrato, só poderia ser feito após a entrega do produto. Quando chega essa nota, com o nome de uma quarta empresa que não tem ligação aparente, com um valor de dose absurdamente mais alto, o servidor de carreira se recusa a assinar o documento autorizando esse pagamento antecipado. Lembrando que a empresa que antecede a Precisa, a Global, responde a processo justamente por conta de pagamentos antecipados feitos pelo Ministério da Saúde e que não tiveram a entrega efetiva do bem. Na época, se não estiver enganado, eram medicamentos para doenças raras.
é realmente muito diferente daquilo que a gente vê na tratativa com a Janssen e com a Pfizer, onde você tem um governo retardando por muito tempo, criando dificuldades, se recusando a resolver essas dificuldades, e para a Covaxin é o contrário, você corre com tudo. O fato de você não ter a concretização do pagamento não altera a gravidade dos fatos. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Isso tudo é muito grave, merece apuração e, no que depender da CPI, terá essa apuração. Em outro momento da entrevista, senador Alessandro Vieira, o deputado Luiz Miranda falou que levou também pessoalmente ao general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, essas denúncias e que disse que o general pareceu ficar transtornado com as denúncias, disse que a sua percepção era de que ele não sabia de que estava acontecendo isso no âmbito do Ministério da Saúde. O senhor vê necessidade de reconvocação do general Pazuello para a CPI? A reconvocação do Pazuello já está aprovada e agora, depois desses fatos, ela se torna absolutamente indispensável. Não há como deixar de ouvir o ex-ministro, uma vez que você tem muito claramente denúncias graves do cometimento de fraudes e tentativa de atos de corrupção dentro do Ministério da Saúde. A gente está falando de contratos que são milionários e não se tem notícia de nenhuma solicitação de providência junto à Polícia Federal e ao Ministério Federal. Que digo com clareza, quando você é servidor público, não basta, ao tomar conhecimento de um fato grave como esse, você não deixar que aconteça o pagamento. Você tem que exigir a responsabilização, porque tentar obter essa vantagem já é crime. E grave, enquanto essas pessoas tentavam ter lucro ilícito, os brasileiros estavam morrendo sem vacina e continuam morrendo sem vacina. Então, a gente não pode deixar de compreender a gravidade, tem que ter paciência com os dados, com a apuração, não fazer nenhum tipo de constatação precipitada, mas tudo é muito grave e a gente vai trabalhar ao máximo para que essa apuração seja rápida. Nosso analista Gustavo Uribe também tem pergunta. Boa tarde, senador. Na semana passada, os senhores acabaram rejeitando um requerimento de convocação apresentado pelo senador Eduardo Girão de convocação do delegado-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino. Agora, com essas novas evidências, os senhores avaliam que agora há elementos para convocá-lo e também uma eventual convocação do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre? Eu acredito que um pedido de informações é suficiente. A gente sempre tem uma preocupação em fazer convocação na condição de testemunha de autoridades que presidem a investigação, que conduzem investigações. A gente já observou isso com relação à doutora Lindora, procuradora da República, e também com relação ao doutor Maurinho, delegado-geral da PF. Vai ser discutido certamente. É preciso que se solicite formalmente se existe algum tipo de encaminhamento por parte do presidente da República para a apuração desses fatos. Repito, não adianta só não deixar que aconteça o pagamento. Você precisa denunciar, porque são quadrilhas. Hoje chega agora, há instantes, a informação de que essa empresa, a Madison, ela é referida também num escândalo envolvendo vacinas no Paraguai. Também com pagamento antecipado e não entrega das vacinas. Então, é preciso apurar tudo com o máximo de profundidade e pedindo as informações e as quebras com urgência. Eu espero ter isso votado na sexta-feira. Senador, num outro momento de discussão ali na CPI da pandemia hoje foi em torno do depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Gostaria que o senhor falasse sobre a questão de o depoimento ser ou no Rio de Janeiro, de forma sigilosa, em um local em que o ex-governador se sinta seguro e também a requisição de senadores governistas pedindo que ele fosse ouvido novamente em Brasília. A possibilidade de realização de sessão secreta é regimental, não tem nenhum tipo de problema nisso. O depoente, ex-governador Witzel, referiu ter conhecimento de fatos gravíssimos, os quais só revelaria em sessão secreta, então a CPI não tem como, para manter o mínimo de coerência, evitar essa providência. E a gente tem uma expectativa de que ele possa apresentar de fato provas, documentos, informações concretas. Tanto é que o requerimento dessa diligência é meu, e ele expressamente traz a obrigação de ouvi-lo na condição de testemunha. Para fazer show, para fazer discurso, ninguém está interessado aqui em ouvir. Para, como testemunha, trazer dados relevantes, aí sim, eu acho que vale a pena, é uma providência necessária. Nós agradecemos a entrevista do senador Alessandro Vieira, que é membro suplente da CPI da pandemia, trazendo esclarecimentos para nós aqui no Visão CNN. Muito obrigado, uma ótima tarde, senador. Boa tarde.